Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoa este dia. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Aumenta em nossos corações a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras de Romanos, capítulo 1, versículos 2 a 4, que diz assim: Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem programas jornalísticos da televisão que não dá para a gente assistir. Eles buscam somente reportagens que falam de desgraças, mortes, e ficam minutos intermináveis mostrando a mesma cena de horror. Dificilmente vemos na televisão notícias boas que fazem os nossos corações ficarem cheios de alegria e esperança. O apóstolo Paulo fala no início de sua carta ou epístola aos cristãos de Roma. No texto de hoje, ele diz que não está anunciando uma coisa nova, novo pensamento, nova doutrina, novo ensinamento. Ele está falando a boa notícia que veio de Deus e que foi há muito tempo já anunciada pelos profetas a respeito de Jesus Cristo, como de Jeremias 23, 5 e 6, que diz assim: O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. E esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Existem mais de 300 profecias no Antigo Testamento referentes à vinda do Messias ou Salvador que se cumprem na vida de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim sobre a vinda de Jesus Cristo em Gálatas 4, 4 a 7. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, portanto o verdadeiro Deus. Como Ele mesmo diz em João 10:30, eu e o Pai somos um. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele, verdadeiro Deus, se humilhou e assumiu a natureza humana, sendo filho de Maria e descendente do rei Davi. Em Cristo, Deus e ser humanos são a mesma coisa. Ele tinha a natureza de Deus e assumiu a natureza humana. Por isso, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Várias vezes Jesus mostrou que Ele era Deus, quando Ele curava e fazia milagres, quando acalmava tempestades, andava sobre as águas, multiplicava pães e peixes e ressuscitava mortos. Jesus Cristo também mostrou que Ele era verdadeiro ser humano quando chorava, quando sentia fome e sede, quando sentia dor e tristeza. Mas por que Jesus Cristo precisava se fazer ser humano?
porque a justiça de Deus exigia que por cada pecado que cada ser humano comete, deveria ter um castigo, uma compensação, só que isso era no inferno, eterno. Para nos livrar do castigo eterno no inferno, Jesus Cristo precisou se fazer pessoa para ser o nosso substituto e levar sobre si mesmo todo o peso da ira, castigo e condenação eterna de Deus por cada pecado que cada pecador cometeu, comete e cometerá. Tinha de ser verdadeiro Deus, porque não havia possibilidade de nenhum ser humano aguentar, pagar pelos seus próprios pecados e aguentar todo o sofrimento que Jesus passou naquelas 6 horas que ficou pregado na cruz, como diz Isaías 53, 4 e 5. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Quando Jesus diz no alto da cruz, está consumado, ele afirmou categoricamente que pagou a nossa dívida com Deus e agora, na fé em Cristo, o ser humano pecador recebe de graça e por amor o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O apóstolo Paulo completa sua descrição de Jesus no texto de hoje assim: e quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo não está morto, ele ressuscitou, venceu a morte e o inferno, provou com a sua ressurreição que ele é o Filho de Deus, que Deus aceitou o seu sacrifício na cruz para nos salvar e ele reina sobre tudo e sobre todos. Jesus Cristo é verdadeiro e único Filho de Deus que se humilhou para nos salvar e foi exaltado, estando à direita de Deus Pai, governando o mundo e a vida de cada um de nós cristãos. Como é maravilhoso, estimado irmão e irmã, pensar no quanto Deus nos ama e como nós estamos seguros na fé em Cristo. Jesus Cristo está cuidando de nós e Ele está nos conduzindo por esta vida até chegarmos aos céus. Mas lembre-se, precisamos permanecer firmes na fé em Cristo se queremos continuar sendo cuidados por Ele. Para isso é necessário meditar na palavra de Deus, orar, participar da igreja e viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, segundo a sua palavra. Veja que descrição fantástica de Jesus fez o apóstolo Paulo em Colossenses 1, 13 a 22. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Ele, o primeiro Filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, o governo e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou tudo no universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Jesus Cristo, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte de seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o teu amor por cada um de nós que somos tão pecadores.
Nós te louvamos, porque por amor o Senhor enviou seu único Filho ao mundo para sofrer pelos nossos pecados da cruz, morrer, ressuscitar e nos dar de presente, por graça, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que a salvação em Cristo seja a nossa alegria hoje, todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, cuida de nós, fica conosco neste dia e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.